Olá pessoal, tudo bem? Mais uma palestra do Fashion Meeting disponível para vocês aqui no canal. Joyce Barbalho, que conversou com a gente sobre círculo cromático e a importância das cores na reinvenção pós-pandemia. Espero que gostem e não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Olá, pessoal, boa noite. Quero agradecer muito esse convite, para mim super especial, né? Eu estava falando aqui para a Lívia no comecinho que para mim é uma honra voltar ao IF, né? Eu sou da época de Cefete e para mim foi muito especial receber esse convite para compartilhar um pouco do que eu aprendi aí ao longo desses anos, né, de formação e de especialização, enfim, do que a gente tem trabalhado até agora, tá? Vou fazer uma apresentaçãozinha rápida e, como a Aline falou, à medida que eu já venho acompanhando outras edições, né, outras palestras que ocorreram, e à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês vão colocando, acho que a Aline vai acompanhando, e aí no final eu vou tentar esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Vou colocar aqui. Então, pessoal, agora tá tudo ok? Acho que sim, né? Qualquer coisa vocês me interrompem. Então, o tema que eu fui convidada a falar, né? A gente surgiu, achei bem interessante que a Aline, quando entrou em contato comigo, falou, Joyce, um tema surgiu a partir da maneira como eu me visto. E, assim, eu achei super interessante, né, porque a Aline, realmente, eu sempre digo que ela é a musa da engenharia têxtil. A Aline está sempre muito bem vestida, inclusive, já quero agradecer que ela veio temática, né, ela veio no planeta de cores aí, toda montada no arco-íris. E a gente falar, né, na verdade, o tema abordado para a gente estar tratando aqui é sobre o círculo cromático, né, e a importância dessas cores, por que é importante a gente conhecer, trabalhar essas cores nesse período pós-pandemia, né? Talvez seja um pouco cedo para a gente falar ainda na pós-pandemia, mas enfim, à medida que a gente vai estudando, lendo, trabalhando algumas perspectivas, a gente vai conseguindo fazer algumas previsões do que a gente pode esperar, né, daqui para frente. Então, aqui só uma apresentaçãozinha rápida, breve, né, como já foi divulgado, eu sou engenheira têxtil pela UFRN, me formei em 2014, julho de 2014. Antes de terminar, eu já tinha dado aí os primeiros passos para fazer essa pós em design de moda, que eu fiz em Fortaleza, na Uniateneu. E em 2018, eu tive a oportunidade de fazer o curso de consultoria de imagem na Universidade de Belas Artes, em São Paulo, e também, acho que início de 2019. A consultoria de imagem veio no final de 2018, e início de 2019 eu senti a necessidade de, junto ao trabalho da consultoria de imagem, também agregar as cores nesse trabalho, porque realmente é difícil a gente conseguir trabalhar na consultoria, na perspectiva de projeção de imagem, sem ter esse conhecimento apurado das cores, né, de como trabalhar, porque é um trabalho muito individualizado para cada pessoa, para cada cliente, né, e sem falar que é um tema, assim, fantástico. E aí, desde que me formei, eu fui professora do Senai, Clóvis Mota, fui professora substituta da UFRN por 1 ano e meio, e, por último, em 2018, no primeiro semestre de 2018, eu atuei na UNP também como docente, no curso de design de moda. E hoje em dia eu trabalho como consultora, né? Também tenho uma marca de camisetas, de t-shirts, que está um pouquinho adormecida, mas no fim das contas, por isso que eu me defino aí como empreendedora, né?
E aí a gente quero já iniciar com vocês para a gente entender um pouco de que maneira, né, a análise cromática, né, eu acredito que, acho que mais ou menos do final do ano passado para cá, a gente viu um boom sobre esse assunto, né, começou a ser muito comentado, que é o processo da análise cromática, né, e o que seria a análise cromática? Para a gente poder... hoje a Aline veio toda colorida, né? Mas, assim, uma pergunta que eu sempre costumo fazer, já que partiu, vou falar bastante em Aline, já que o ponto de partida foi a maneira como ela se veste, né? Talvez uma das coisas que tenha chamado a atenção é justamente a coordenação de cores que ela trabalha, né? Nas suas composições, nos seus looks, né? E aí, junto a essa observação, eu também já faço aqui outra pergunta, se alguma vez vocês compraram alguma peça de roupa e na hora achou linda, maravilhosa, lá no provador. Vocês sabem que a luz do provador, ela tem uma mágica ali dentro, né? E às vezes, quando a gente chega em casa, a gente não consegue combinar aquela peça com nada, a gente não se identifica com aquela peça, ou não consegue achar a peça bonita. Também outra coisa comum de acontecer é que às vezes a gente prova uma peça de uma cor e às vezes a mesma peça, né, uma blusa, calça, um acessório, em outra cor, ela tem um comportamento diferente na nossa pele. E aí a gente, não sei se vocês já observaram isso, se vocês já se perguntaram o porquê que isso acontece, né? E para tudo tem um sentido, uma explicação, e é exatamente nisso que a análise cromática trabalha, no favorecimento da imagem, no sentido de fazer com que você coloque, de proporcionar que essas cores, o favorecimento da sua imagem através dessas cores, né? Então, é realizar o estudo de coloração pessoal, né, no sentido de descobrir a mensagem que as cores podem agir a favor da nossa imagem, né? Eu não estou à toa com essa peça, com esses acessórios, né? Com a maquiagem, né? A análise cromática, ela não abrange somente as roupas, né? Ela é um trabalho que vai desde a sua... um estudo, né, que ele avalia desde a tonalidade da sua pele, e isso vai interferir na coloração pessoal, na coloração do seu cabelo, na questão dos acessórios, nas peças. Ela tem um trabalho mais eficaz, assim, as cores, né, elas têm um trabalho, uma eficiência, digamos assim, de resultados maior quando trabalhados próximos do seu rosto, né? Mas aí você também, da cabeça aos pés, você pode estar trabalhando, utilizando as cores que vão te favorecer. Outra coisa que eu também costumo perguntar é se às vezes vocês já viram algum esmalte, né, e observaram que, assim, achou linda na unha da amiga, quando pintou na sua mão ficou completamente diferente, né? Então, essa também é uma maneira da gente observar de que forma as cores reagem na nossa pele, porque vai depender de várias situações, tá? Então, as cores, elas vão impactar desde a nossa aparência facial até o nosso humor, né? Também outra coisa interessante de observar é que, às vezes, intuitivamente, a gente, quando está num humor melhor, quando a gente está mais feliz, a gente costuma colocar mais cores na nossa vida, né? Em cima de nós. Porque sempre que a gente está vestida, sempre que a gente pensa em alguma coisa para vestir, a gente está comunicando, né? As cores, a vestimenta, é uma forma de comunicar em silêncio. E as cores, elas também vão refletir muitas vezes nesse nosso humor, na maneira como a gente está, né? Você pode, inclusive, às vezes, camuflar existe esse recurso também de você, muitas vezes, querer camuflar algum sentimento, talvez, às vezes, um pouco negativo, com o uso das cores, certo? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, né, sobre o que é que se trabalha, o que é que se avalia na análise cromática, eu trouxe aqui, né, o estudo das dimensões das cores, né? A análise cromática é um teste onde a gente vai realizar, primeiramente, né, existem algumas
regrinhas para que a gente realize o teste da análise cromática. Número 1, já vou enfatizar até pelo momento em que a gente está vivendo. Há quem faça, mas eu não realizo o teste online. É um trabalho muito minucioso, uma análise que requer muito cuidado. Às vezes é bem fácil, depende da cliente, depende da pele, é muito fácil você perceber as diferenças entre essas dimensões. Entretanto, a gente sabe que cada pessoa é única, vai depender muito da cliente, da pessoa, da pele, e vai funcionar de maneira diferente. Então, assim, online é uma coisa que a gente sabe. Não tem como a lente ser fiel da mesma forma que os seus olhos são para o comportamento da cor, né? Então, o que é que acontece? É um teste que precisa ser realizado presencialmente, onde a gente precisa de uma luz natural que esteja muito boa, em dias nublados, em dias que está, quando está chovendo, nublado, a gente não consegue realizar esse teste, e aí, de início, a gente começa... Vamos lá, o método que eu utilizo é o método sazonal expandido, que é o método utilizado por Luciano Uric, que é do estudo Imagine, onde eu me formei, tá? Então, a gente começa avaliando o contraste, né? O que é esse contraste? É justamente essa diferença que existe entre a profundidade da nossa pele com os tons do cabelo, dos olhos, certo? Até o tom dos lábios. A gente avalia o contraste tanto numa escala de preto e branco, como na escala de diferenças de cores, né? Em seguida, a gente vai avaliar a profundidade, né? O que é a profundidade, né? O que seria uma cor profunda, um pouco mais profunda e um pouco menos profunda. São as cores, por exemplo, toda cor, né? Lá na frente eu vou explicar um pouquinho do círculo cromático, mas eu já posso adiantar que vocês já devem ter observado que a gente tem diferentes tons de azul, a gente tem diferentes tons de vermelho, de roxo, e aí alguns são mais escuros, outros são mais claros, certo? Então, a avaliação da profundidade é justamente para a gente entender se sua pele se comporta melhor com os tons mais claros ou com os tons mais escuros, certo? A intensidade, né, é outra dimensão que é avaliada posteriormente, onde a gente vai avaliar a questão das cores vivas e cores opacas. A questão da intensidade, né, quanto mais a cor viva, mais intensa, quanto mais opaca, menos intensa, né? E, por último, por fim, a gente avalia o subtom e a temperatura da pele, né? Toda cor ela vai ter em sua composição pigmentos azuis e pigmentos amarelos. Então, quanto mais presença de azul, mais fria vai ser a cor, e quanto mais presença de amarelo, mais quente, né? Joyce, vou já fazer aqui uma pergunta que provavelmente não sei se já está surgindo por aí. Joyce, como é que você avalia isso? A gente tem um material, a gente recebe um material, certo? Certificado e material desse curso, onde a partir desse material, né, que são os tecidos, eles conseguem, a partir desses tecidos é que a gente consegue realizar esses testes, né? Fazer essa avaliação de que forma, à medida que a gente vai passando, a gente vai avaliando como é que sua pele se comporta com essas características de cores, certo? Então, basicamente, é isso que se avalia. O resultado, dentro de uma análise cromática, o resultado disso aí, a gente vai fazer uma somatória, né, de como sua pele se comportou melhor, e no final a gente vai ter o resultado das cartelas, né? Cada cartela, o método que a gente trabalha, o sazonal expandido, ele surge a partir do método sazonal tradicional. O método sazonal tradicional, nele contém as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, e no expandido a gente tem mais 3, existem 12 cartelas, porque para cada uma das estações existem 3 variações, certo? E essas variações, elas existem justamente por conta das diferenças que existem nessas dimensões de cor, né? Eu aqui estou com uma cartela de inverno brilhante e inverno escuro. Eu estava sem a terceira cartela, né? Porque o que é que acontece? Existe o inverno frio, tá?
Então, é como se fosse o inverno frio, é a cartela central da estação inverno. A variação para inverno escuro e para inverno brilhante, ela vai depender justamente, deriva justamente dessas diferenças, né, de características, né? O inverno brilhante, ele vai conter cores mais intensas, certo? O inverno profundo, ou o inverno escuro, como também pode ser chamado de profundo, ele vai conter cores mais profundas, mais escuras. E, Joyce, o que seria o inverno frio? O inverno frio é é a cartela mais escura dessa estação. E por que a gente chama, né, de primavera, verão, outono e inverno? Joyce, o inverno, vou abrir aqui a cartela de inverno brilhante e vocês vão ver aqui que tem muitos pinks, né? São cores bem intensas. Ó, a gente arrisca nesse neon aqui. Oi. Oi. Eu acho que para a gente... Todo mundo tá vendo ou só tá vendo a imagem dos slides? Ela tem que... Desculpa. Não está vendo. Tem que aproximar ou tira da apresentação. Sim. Ou coloca junto da câmera. Estou entendendo. Acabei de interromper o compartilhamento aqui. Vamos lá. Pronto, agora dá para ver as paletas que está mostrando. Se você quiser... Vocês conseguem me ver? Sim, agora sim. Agora sim? Desculpa, vamos lá. Então, vocês estão vendo as duas telas, a do slide, e estão me vendo? Não, só é uma por vez. Entendi. Chega. Tu mostra as paletinhas e depois troca para o slide. Tá. Estão me vendo agora, né? Sim. Vamos lá. Então tá. O que é que acontece? Eu vou colocar aqui a cartela de inverno brilhante, certo? Como eu havia falado, pode ser, talvez você se pergunte, uma cartela de inverno provavelmente vão ter cores assim, bem escuras, né? Bem profundas. Mas aí o que é que acontece? E essas cores que a gente está vendo aqui, né? Como eu falei, a gente se arrisca aqui, assim vocês conseguem ver bem, eu acho, né? A gente tem cores bem intensas, assim, a cartela de inverno brilhante, ela tem bastante pink, bastante roxo, a família dos roxos, a família dos verdes, e sempre cores bem intensas. Não existe um amarelo quente, né? Um amarelo, digamos assim, um amarelo gema de ovo. A gente se arrisca como eu falei, quando eu estava falando da questão dos neons, a gente se arrisca aqui nesses tons de amarelo, né? Aí você pode dizer assim, Joyce, mas assim, são cores tão coloridas, quando eu penso em inverno, eu penso em uma coisa assim, bem mórbida, né? Bem aqueles filmes assim, onde praticamente a gente só vê o cinza, o branco, o preto, né? E normalmente a moda inverno, ela vem com cores mais sóbrias, né? Mas aí o que é que acontece? O método sazonal expandido, o método sazonal tradicional, ele se baseia na maneira como a natureza, as coisas se comportam com a luz daquela estação, tá? Então, assim, numa estação de primavera, por exemplo, a gente tem poucas nuvens e a incidência é muito grande de sol, então a gente vai ter as cores, assim, bem intensas, bem fortes, ali a cor das flores, das folhas, então a gente tem bastante verde bastante puro, né? Cores bem puras, que são cores sem mistura. Já no inverno, como a gente tem aquela coloração assim mais branca, por exemplo, deixa eu mostrar aqui o inverno escuro. Ó, no inverno escuro, a gente também tem, assim, similar, né, parecido com a cor do inverno brilhante, mas como o próprio sobrenome da cartela fala, as cores do inverno brilhante, elas são mais intensas, certo? Então, se a gente tem a cartela de verão, é uma cartela super clarinha, né? Porque a gente também tem muita luz. Se a gente puder fazer uma comparação, imagina assim, no verão, quando está bem verão mesmo, se a gente viu uma imagem lá de cima do mar, do oceano, a gente vê, às vezes a água está tão cristalina que a gente vê a areia, né? Consegue ver peixes, enfim. Então, por isso que as cartelas recebem estes nomes,
né? É por isso que as cartelas recebem esses nomes e essas cores, certo? Eu vou fazer assim, vou seguir adiante, e aí, para a gente explicando o círculo cromático, e se for surgindo mais algumas dúvidas nesse sentido, a gente vai lá para o final, porque ainda vou explicar algumas coisas em relação à dimensão de cores, tá bom? Vou voltar para cá. Ops. Vocês... Voltou, gente? Não. Só um minuto. Vamos lá. Eita, tô apanhando, gente. Só um minutinho, mas vai dar certo. Tanto que eu ensaiei, não foi, Aline? Vai dar certo. Acho que Apresentar agora. Janela. Foi. Acho que agora foi, né? Abriu. Então, gente... Peraí. Então, gente, vamos lá. Eu vou chegar aqui. Círculo cromático, né? Como eu havia falado, estava falando das dimensões das cores. Vamos lá para o círculo cromático, né? Por que se fala... Desculpa. Não está aparecendo a apresentação completa, tá? A tela do PDF. Porque tu tem que botar a tela inteira antes de compartilhar a tela. Estou entendendo. Só um minuto. Foi agora? Não, né, minha gente? Não. Não foi, né? Ainda não. Agora. Foi. Perfeito. Então, vamos lá. Valeu. Então, vamos lá. Círculo cromático, né, gente? Como é que a gente vai entender, passando agora a gente entender um pouco sobre como funciona a análise cromática, o que é que se trabalha na análise cromática, como é que se descobre, como é que se chega a essas cartelas, né? E aí agora eu tenho minha cartela, eu sei as cores que me favorecem, eu tenho uma cartela com nome, sobrenome, inverno alguma coisa, verão alguma coisa, e como é que eu faço para conseguir combinar essas cores, né? Que é o mais importante, que eu acho que é o intuito que eu quero passar aqui para vocês, formas práticas de a gente conseguir fazer essa combinação de cores, né? Então, para entender esses tipos de combinação, as maneiras como a gente pode combinar, a gente vai entender um pouco agora sobre o círculo cromático, né? O círculo cromático, ele é uma ferramenta, né, excelente para a gente entender as variações das cores, né? Como é que ele é formado, né? A gente tem parte do princípio das cores primárias, né? Que são cores puras, totalmente sem misturas, né? Que é esse primeiro quadrinho que a gente tem aqui, o amarelo, o azul e o vermelho, tá? E aí, as cores secundárias, né? Surgem a partir da combinação dessas cores primárias, né? Vou aqui denunciar a minha idade. Tem uma musiquinha da Xuxa, que é impossível você não ouvir essa musiquinha da Xuxa e não se lembrar de como se formam essas cores secundárias, né?
o azul com amarelo vai dar verde, o vermelho com amarelo vai dar laranja e o vermelho com o azul vai dar roxo, tá? Então, essas são as cores secundárias. Aí, depois disso, todas as outras cores, né, vão surgindo, que são as terciárias. Então, a partir dessas cores primárias, a gente tem toda essa variação de cores, né? E por que que o círculo cromático ele é tão importante no entendimento para a gente, a partir disso, conseguir fazer combinações? Porque aí a gente vai ter, vamos nomear alguns tipos de combinações, né? Que eu vou falar mais adiante, e a partir dele, a gente vai conseguir fazer, eleger qual cor harmoniza melhor com a outra, tá bom? Aqui eu apresento para vocês a combinação, os tipos de combinações mais comuns que existem, né? Joyce, é fácil da gente ter acesso a esse círculo cromático? Qualquer Google você vai arranjar, qualquer jogada aí no Google que você colocar círculo cromático e combinações, você vai dispor desse mesmo círculozinho, ou parecido como esse, certo? Como esse que a gente colocou aí. A gente tem a combinação monocromática, certo? A combinação análoga, a complementar dupla, que também, em alguns círculos, talvez vocês encontrem, como um quarteto, como um quadradinho, certo? Vocês estão vendo os slides, e aí vocês percebem, né, que a gente tem uma combinação dupla de um lado e uma combinação dupla do outro. Se a gente for traçar as retas entre essas combinações, a gente vai ter um quadradinho, né? Então, é como se fosse uma combinação quádrupla. E aí, a gente também tem a complementar dividida, né? Que é como se fosse a complementar, só que ao invés de ser duas duplas, né? Eu tenho uma dupla e uma cor, formando aí um triângulo mais estreitinho, e eu tenho a tríade, que é um triângulo mais aberto, tá bom? Vou focar com vocês, com a gente aqui, a combinação monocromática, a análoga, a complementar e a tríade. Porque se a gente for analisar direitinho, a tríade, na verdade, ela contempla essas outras duas, né? Que é a complementar dupla e a dividida, tá bom? Então, começando aqui pela combinação monocromática, tem sido um tipo de combinação que tem ficado cada vez mais popularizada, né? Esse tipo de combinação, onde o que é que a gente faz? Utiliza a mesma cor em todas as peças, ou então a mesma cor em diferentes tons, saturações e luminosidade, né? Aqui a gente tem, além vou soltar, o que é que a gente vinha conversando. Normalmente, assim, existe para algumas pessoas existe um pouco de dúvida se misturar, por exemplo, aqui eu vou tomar bem esse exemplo aqui do azul, né, onde a gente tem um azul mais profundo, aqui pronto, aqui eu tenho um exemplo de um azul mais profundo, um azul mais escuro, essa modelo do meio, e um azul mais claro, né, até um azul, arrisco a dizer, um azul mais suave. E aí, né, vocês concordam que é a mesma cor, a gente não mudou de cor, a gente está no azul. Só que o que é que acontece? Eu tenho tons de azuis diferentes. Então, eu tenho um azul mais profundo e eu tenho um azul menos profundo. Ou eu tenho um azul onde existe mais pigmentação do preto e um azul onde existe menos pigmentação do preto ou mais pigmentação do branco, certo? Então, você usar uma combinação monocromática, eu acho bem interessante. Eu acho que para quem quer começar a usar mais cores na vida, assim, introduzir um pouco de cores na sua vida, esse é um excelente ponto de partida, certo? Porque você vai conseguir uma forma perfeita, é você começar com o jeans, né? O jeans universal é uma peça mais democrática, que eu acredito que é mais fácil das pessoas terem no guarda-roupa. E aí você introduzir outra peça azul, onde você faz esse jogo das mesmas cores, mudando o quê? A textura, né? Para vocês que, com certeza, tem uma equipe de professores aí incrível, então, para diferenciar em termos de textura, de gramatura do tecido, né? Que é esse que dá o charme na combinação
monocromática, quando você faz essa diferenciação, às vezes na textura dos tecidos, é uma excelente proposta, tá? Aqui, por exemplo, trouxe aqui também esse exemplo aqui do vinho, né, dessa cor marsala. A gente tem aí uma diferença bem significativa dos tecidos que parece até ser uma outra ser uma, né, cores diferentes, quando na verdade a gente tem a mesma cor, tá? Aí aqui a gente tem na do meio um artifício bem interessante para ser usado junto da combinação monocromática, que é você acrescentar acessórios, né? E aí brincar um pouquinho, já dá uma quebrada um pouquinho até nessa uniformidade da cor. E também os homens não ficam de fora. Nada disso que eu estou falando exclui a participação masculina. A análise cromática é feita, sim, em homens, certo? E aqui eu fiz questão de trazer um exemplo de masculino para cada uma dessas combinações, certo? Vamos lá. Aqui eu chamo de cores amigas, né? Que são as cores análogas, onde para a gente começar a fazer uma combinação dessa, um ponto de partida bem interessante é você pegar uma peça de qualquer cor, né? A partir dessa peça, você de posse lá do seu círculo cromático, você vai dar o Google, olhar aí em algum lugar para você encontrar Pinterest, Google, Instagram, é possível você encontrar um círculo cromático. Você pega uma peça para ser seu ponto de partida e da cor dessa peça, você vai olhar quais são as cores que estão vizinhas, né? Quais são as cores amigas, né? Para você fazer essa combinação. E aí você pode fazer essa combinação com um acessório, com as outras peças, inclusive você se vestir toda nessa proposta, certo? E o que é que acontece? Aqui a gente já, para entender um pouco melhor sobre contraste, como a gente tem cores vizinhas, cores próximas, a gente não tem uma diferença muito grande, né? Um espaço muito grande no círculo cromático. Então, por isso que elas têm uma saturação baixa, né? Elas não têm uma diferença tão grande, perdão, na saturação não, no contraste. Elas não têm uma diferença muito brusca de contraste, então elas acabam se tornando combinações bem elegantes e harmoniosas. Aqui eu trouxe aqui outros exemplos, também aqui um exemplo na moda masculina. Esse aqui é esse exemplo clássico, né, do laranja com o pink, do pink com o vermelho. A gente viu muito isso nas vitrines. E eu acredito que por essa disseminação, essa popularização maior das combinações de cores, de análises cromáticas, a gente vai ver mais ainda essa proposta de combinação, né? Uma que eu particularmente sou muito fã é o verde com o azul, acho bem interessante, e são ali cores bem amigas, bem harmoniosas, tá? Aí aqui passando a gente tem a combinação complementar, né? A combinação complementar, a partir daqui a gente já começa a ter, digamos assim, nem todo mundo absorve, nem todo mundo se sente à vontade para esse tipo de combinação, né? Eu já ouvi clientes dizer assim, não, eu não gosto, eu acho muito ousado, eu posso arriscar, mas talvez não seja muito meu estilo, né? Porque as cores e o estilo, eles nunca vão estar desassociados. Você pode ter, por mais que não é um trabalho de imposição, né? É um trabalho assim, quando você vai inserir as cores na sua vida, requer assim um pouco de cuidado, porque você tem que primeiro se respeitar seu estilo, tá? Então, assim, como esse aqui, a gente amplia essa questão do contraste, né? A diferença entre as cores aqui, a distância entre as cores no círculo cromático é maior, então ela é uma combinação mais ousada e criativa, né? E aí agora a gente também tem combinações que já se popularizaram bastante, como é o amarelo com o azul, o roxo com o verde, tá? Então, esses tipos de combinação, assim, a gente já vê bastante o laranja com o azul, né? O roxo com o mostarda, aqui o amarelo com o azul novamente, tá? Então, são combinações bem conhecidas, tá? E aí, gente, só uma coisinha aqui, eu vou usar
o círculozinho aqui que tem... Não, desculpa, eu vou voltar aqui. Só para vocês entenderem, não sei se está surgindo essa dúvida. O que é que acontece? Quando eu falo de combinação monocromática, vocês entendem cada um desses gomozinhos que a gente está falando de cores, é mais fácil da gente entender. Quando eu falo de combinação análoga, né, aqui eu destaquei, está em destaque a combinação entre os amarelos, os tons de amarelo e laranja, certo? Mas aí você vai girar só para ficar bem claro, você vai girar essa combinação por todo, você vai conseguir fazer essa combinação por todo o ciclo, do mesmo jeito a complementar, né? Você vai pegar essa cor oposta. Eu tenho a verde, a oposta a verde vai ser a vermelha, certo? Eu tenho a amarela, os tons de amarelo, os opostos vão ser para os tons de azul, roxo, azulado, tá? Só adiantar aqui. E aí a gente tem a combinação tríade, né? Que é a hora de... eu falo que é a hora de se colorir, que é onde a gente tem uma coordenação, ela é a mais criativa das coordenações, né? Que você escolhe 3 cores equidistantes do círculo cromático, tá? E nessa, normalmente, tem pessoas que não preferem não se arriscar, mais uma maneira de você fazer essa combinação de uma forma mais comedida, digamos assim, seria você pegar uma cor onde você tenha mais predominância dessa cor, né? Uma calça. De que maneira você vai predominar uma cor na sua vestimenta? Com peças maiores, né? Um vestido, um macacão, uma calça de cintura alta, que já leva mais parte do seu corpo, certo? Então, isso aí são opções de combinações. Esse daí são maneiras, né? Os tipos de combinações mais conhecidos, né? Não só no vestuário, mas também na arquitetura, esse mesmo princípio de combinação com o uso do círculo cromático também é utilizado. Aqui mais exemplos, né, de combinações tríades. O outono, assim, só para destacar esse exemplo aqui do meio de combinação tríade, são cores bem outonais. A gente também viu aí, eu acredito que no final de 2018, 2019, a gente viu bastante cores outonais, que são cores outonais, né? Aí eu volto lá para aquela teoria da maneira, a gente não tem outono no Brasil, mas se a gente pesquisar outono no Google, a gente vai ver que as cores do outono, elas são esses tons terrosos, esses tons alaranjados, né? O verde militar se fez muito presente nas vitrines, nas coleções. Então, aí a gente tem uma combinação bem outonal, né? Um exemplo de combinação bem outonal, tá bom? Aí aqui eu trouxe só para a gente ilustrar, né? Para ilustrar lá a enquete que foi colocada mais cedo no perfil do IF, né? Que é a Rainha Arco-Íris, que é nossa Rainha Elizabeth, nossa, ó, bem metida. Mas, enfim, aqui a gente vê a combinação que você quiser. A gente falou lá do monocromático, né? Então, aqui a gente tem exemplo aqui dela a gente poderia estudar o círculo cromático só observando todos os looks que ela já utilizou, né? E aí eu também trouxe aqui alguns exemplos de combinações que ela faz, né? Esse vestido aqui extremamente ousado, né? Não sei se foi muito comentado na época, confesso que não lembro da repercussão aqui desse vestido. Mas aí que a gente tem o clássico, como eu havia falado, ó, o laranja com o azul, né? A gente tem aqui o vermelho com o verde aqui no chapéu, né? Normalmente ela faz usa aquele princípio, né, de estabelecer uma peça maior para predominar uma cor e faz alguns pontos de destaque com as outras cores, com as outras combinações, tá? E aí, de todas aquelas dimensões que a gente comentou sobre as cores, eu queria entrar com mais detalhe no contraste, né? Eu sei que vocês tiveram o ano passado, eu também acompanhei de longe nas redes sociais, que vocês trabalharam isso, não sei se ainda se chama Expotec, mas é a Feira de Ciências, né? O período aí de Feira de Ciências de vocês, Feiras do Conhecimento, onde se trabalhou, né? Eu vi
através de Aline, vi a questão que vocês trabalharam um pouco sobre a questão das cores, da análise cromática. Por que eu destaco o contraste? Porque o contraste é uma das maneiras mais, assim, acessíveis de você conseguir avaliar por si própria, né? Você pode, se você tiver curiosidade de avaliar seu contraste, você pode tirar uma foto numa luz boa, uma luz natural boa, né? Joyce, o que é uma luz natural? O que é que você considera uma luz natural boa? É uma luz que seja ali entre as 8 da manhã até as 3 da tarde, num dia em que que não tenha muitas nuvens no céu, né? A gente considera essa luz aí boa. Tanto que para análise cromática, a partir das 3 horas da tarde, já não é tão recomendado fazer, porque aí a luz o sol começa a baixar e a gente já tem uma diferença na luz. E a análise cromática, cor, depende muito, bastante, né, de luz. Então, quando a gente pega uma foto nossa tirada numa luz boa, de uma maneira natural, sem maquiagem, certo? A gente colocando o filtro em preto e branco, a gente consegue avaliar nosso contraste. De que maneira? Avaliando essa diferença que vai existir entre o nosso tom de pele e cabelo, sobrancelha, olhos. Desculpa. Por que eu chamo a atenção para o contraste? Porque além de ser uma maneira prática, né, assim, acessível, digamos assim, para vocês estarem fazendo em casa, né, vocês podem descobrir seu contraste em casa, é uma coisa assim que normalmente, se a gente não tiver muita atenção, ele pode ser rapidamente substituído quando a gente muda a tonalidade do nosso cabelo de forma muito radical. Exemplo, vou pegar a Aline novamente, né? Vai ter a Aline aqui mais na frente. A Aline, vocês veem o cabelo de Aline, desculpa, gente. A Aline tem um cabelo, a raiz de cabelo bem escura, né? Uma raiz profunda, né? Se por acaso, a Aline nunca pintou o cabelo, a não ser agora, não sei se ela já fez isso aí, para mudar o discurso aqui do assunto, mas a Aline, vocês viram aí, a Aline colocou um pink na ponta dos cabelos, e o pink já pegou de cara no cabelo de Aline? Não, né? Ela precisou descolorir. Quando você tem uma raiz muito profunda e você vai fazer um tingimento de um tom abaixo do seu tom natural, você precisa recorrer justamente para descolorir, para poder essa cor pegar, certo? E aí, às vezes, por que eu falo assim na questão de você ter cuidado com isso? Vai depender, isso aí está muito relacionado à sua intenção de imagem, certo? Porque quando você muda muito bruscamente o seu contraste natural, pode provocar alguns ruídos na sua imagem. Joyce, o que você quer dizer com ruídos na sua imagem? Muda muito seus aspectos naturais, porque assim, sua sobrancelha, se você também não tingir, ela vai continuar daquela mesma cor, a profundidade, a cor dos seus olhos, né, a pigmentação dos seus lábios, vai continuar das cores naturais. Então, se você é uma pessoa que naturalmente tem um médio contraste, e você clareia muito o seu cabelo, o que é que você faz com o seu contraste? Você baixa o seu contraste, certo? Vou colocar aqui um exemplo do que é que aconteceu com Mônica Iose para ela participar de uma novela. O que é que acontece? Essa imagem aqui, onde ela está com a mão aqui na testa, é a Mônica Iose natural, a cor do cabelo dela, né? Eu me arriscaria a dizer, eu sei que não é correto, mas eu me arriscaria a dizer que ela é um alto contraste. O que é um alto contraste, Joyce? O alto contraste é quando sua pele é muito clara e seus tons de cabelo, sobrancelha, profundidade do seu olho são mais escuras. Ou seja, tem uma diferença muito grande entre o tom da minha pele e a tonalidade do meu cabelo, da sobrancelha, certo? Isso seria um alto contraste. Para fazer uma personagem, né, ela precisou recorrer à coloração do cabelo. O que é que aconteceu? Ela saiu do cabelo natural dela, um castanho bem profundo, e foi para um loiro bem platinado. Primeiro que deve ter dado um super trabalho para chegar a essa tonalidade.
que fazia parte da caracterização do personagem. E aí a gente percebe o que acontece. Ela saiu de um alto contraste e baixou o seu contraste, porque ela aproximou, né, a cor do cabelo dela da cor da pele. Então, o que acontece? Aqui, provavelmente, eu me arrisco também a dizer que essa sobrancelha dela está maquiada, nessa primeira foto, onde ela está com o cabelo platinado caracterizado da personagem para a novela, né? Outra coisa que acontece é quando você muda muito o seu contraste natural, você normalmente recorre bastante à maquiagem, a outros recursos para manter um pouco esse equilíbrio né, entre a tonalidade da sua pele, né? Aqui uma imagem aqui na primeira, onde ela está vestida de branco, ela está maquiada, sim, ok. Nessa aqui onde tem o fundo da parede azul, a gente vê já um pouquinho a raiz dela natural aparecendo, e ela provavelmente, se ela está com maquiagem, deve estar com menos maquiagem, porque essa foto eu retirei do próprio perfil dela, do próprio Instagram, e ela estava num passeio, enfim, eu acredito que ela não estivesse tão produzida quanto para caracterizar, como ela está para a personagem, né? E aí o que acontece? Normalmente, nós mulheres, né, nós somos muito sobrecarregadas, assim, de influências, chega muito para a gente, para o universo feminino, tendências, informações de tendências, e às vezes, né, a gente acaba seguindo determinados modismos numa necessidade de se incluir, né, dentro de determinado nicho. E às vezes a gente acaba tomando uma atitude, né, mudando um pouco da nossa aparência, muitas vezes não por uma necessidade interna, mas às vezes é mais por questões de se sentir pertencida a algum nicho, enfim, né? E aí é onde eu entro com essa pergunta: vale a pena perder a sua identidade por um modismo, né? Isso aí é uma questão, assim, bem pessoal, mas onde eu quero chegar é mostrar, assim, que não o cuidado que você provavelmente, né, tem com sua imagem, ele leva a questão, assim, de você avaliar se vale a pena, né, seguir determinados padrões ou modismos para se pertencer a algum grupo, enfim. Mas se for aí, como eu falo, se for uma intenção sua, não, eu quero mudar, eu quero dar uma nova roupagem, né, uma mudança no meu visual, mudar drasticamente minha aparência, ainda que eu necessite, né, ainda que eu sinta a necessidade de recorrer bastante ao uso da maquiagem, aí é como eu falo, né, são questões pessoais, escolhas. Mas aí também vem uma coisa que eu gosto de levar em consideração, né, quando alguma cliente questiona, é sobre a saúde dos cabelos, que danifica um pouco, né, quando a gente precisa fazer quando precisa ter uma raiz muito profunda e vai para descolorir. E aqui essa última foto, né, onde tem 4 imagens compactadas, né, essa frase ela mesma que colocou, ela voltou, viva a morenice amada, né, a própria Mônica Iose colocou, certo? Então, aqui é só para a gente avaliar essa questão da diferença de contraste, né, como é possível você mudar o seu contraste com recursos de tonalidade de cabelo, certo? De maquiagem. E aí, chegou a vez de Aline, minha modelo, né? É aqui o que acontece. A Aline, ela é um outono escuro, nós somos gêmeas de cartela, também sou um outono escuro. E aqui um exemplo bem interessante. O nosso contraste, nós somos com médio contraste, ou seja, a diferença entre nossa profundidade dos nossos olhos, nossa tonalidade de cabelo, a pigmentação dos nossos lábios, não é uma diferença tão grande quanto, por exemplo, a de Mônica Iose, né, onde a pele dela é muito branca e o cabelo muito escuro. A gente tem uma diferença média, portanto, o nosso contraste é médio. E aí a Aline usou uma blusa, nessa primeira imagem, de alto contraste. Por que alto contraste? Porque a gente tem uma blusa de fundo branco com estampa preta.
branco e preto são cores opostas, né? Cores com uma escala grande de diferença e, portanto, cores de alto contraste. O que é que acontece? Tá certo, tá errado? Não existe certo ou errado, existe a sua intenção de imagem, o que você quer passar, o que você quer comunicar. Mas a observação que eu tenho para fazer é que quando a Aline usa essa blusa de alto contraste, ela distancia muito essa estampa, a estampa do tecido da sua estampa natural, né? E aí, o que é que acontece? A gente primeiro enxerga a blusa para poder enxergar a Aline, né? Então, por isso que eu coloquei isso aqui. A blusa, a peça, ela toma mais destaque do que a própria Aline. Para completar, a blusa é alta, né? A gola é alta, toda fechada, e aí a gente vê menos pele. E aí isso intensifica, essa diferença ela se intensifica mais. Aí aqui vem, né, o porquê dela ser a musa da engenharia têxtil. Ela está perfeitamente com as cores do seu outono. A tonalidade do batom, né, ela deixou bem claro, já essa foto, ela está sem filtro, né, ela está com a blusa, tem bastante pele à mostra, né, o decote ajuda a manter menos ruído. Quando eu falo ruído, assim, a gente vê mais a Aline, né, a gente vê a imagem dela com mais nitidez, o rosto dela, os traços com mais nitidez, a beleza dela mais realçada, né, na segunda imagem, onde ela faz uso de cores que a favorecem, certo? O próximo exemplo, eu vou trazer aqui a minha amiga Sara, que também vai palestrar com vocês, se eu não me engano, é dia 25, né? De uma estação totalmente oposta à minha de Aline. Uma estação onde as cores, elas têm mais características de cores frias, né? Uma estação fria, que é o verão. Joyce, o verão é uma estação fria, é porque as cores têm menos saturação. São cores mais suaves, né? As cores da cartela de verão, elas são mais suaves. Vou passar logo aqui para vocês entenderem. Sara, ela é um verão suave, né? Vocês vão conhecer Sara no dia da apresentação, mas o que é que acontece? Sara passou por um momento onde ela platinou bastante o cabelo dela estava bem claro. Joyce, mas você está dizendo que o verão é uma estação onde as cores são claras. Sim, as cores são claras, o cabelo claro, né? O cabelo chega até o platinado, digamos, ela está dentro do verão. Porém, nesse momento não era a intenção de imagem de Sara, né? Aqui na primeira imagem ela está com o cabelo bem claro, a gente vê que está próximo da tonalidade de pele dela, mas ela recorreu a um batom bem vermelho, bem quente, né? Que é um batom... existem batons né, próximos dessa tonalidade, só que frias, certo? Batons mais frios. Então, ela também... e ficou o cílio, né? Também bastante escuro. Então, essa provocou o ruído para a intenção de imagem que Sara prefere ter hoje, né? Hoje, Sara voltou para um loiro mais escuro, que é esse loiro que ela está usando aqui na foto, aqui onde ela está com o loiro mais escuro, porque ela é perdão, gente. Ela é da cartela do verão suave, só que ele é um loiro mais escuro. Todas as duas tonalidades de cabelo estão dentro da cartela dela. Porém, ela hoje, na intenção de imagem dela, ela prefere desculpe novamente. Ela prefere esse loiro mais escuro, onde é mais próximo da sobrancelha dela, por questões de intenção de imagem, certo? E aí, minha gente, na prática, né, como é que a gente pode harmonizar as cores na prática? Então, eu trago aqui 3 sugestões para a gente conseguir trabalhar com o que a gente tem disponível. Ainda que alguém sentisse a vontade de, vou procurar alguém para fazer minha análise cromática, talvez, assim, pode ser que você recorra, não sei, eu não aconselho, mas pode ser que você recorra a alguém que faça online, apesar de não ser uma coisa que eu recomende,
como eu já falei anteriormente, mas como é um trabalho onde existe muito contato, e você que está realizando, né, que vai ser submetido ao teste, você não pode estar usando máscara. Então, dificilmente você vai encontrar alguém para conseguir fazer sua análise cromática hoje. Então, o que é que a gente pode fazer para trabalhar com essa combinação de cores, com o que a gente tem disponível, com os recursos e informações que a gente tem disponível hoje, certo? Foi aí que eu trouxe alguns passos, algumas sugestões para a gente conseguir trabalhar esse tipo de combinação com o que a gente já tem em casa. Um primeiro passo é organizar o guarda-roupa. Aproveitar aí, talvez, o tempo um pouco mais livre, mais disponível, para começar a arrumar o guarda-roupa. De que forma? Quando a gente começa a arrumar nosso guarda-roupa, né, a gente começa a observar peças. Isso é bem interessante, que às vezes chega até clientes e diz assim, Joyce, já aconteceu isso. Joyce, eu parei para pensar que eu só tenho blusa branca, ou eu só tenho blusa vermelha, né? Quando você faz essa organização das peças, você às vezes para perceber que às vezes a gente está condicionado a comprar uma mesma cor, né, de peças, e acaba que você cumprem a mesma função, né? Eu tenho, por exemplo, 5 blusas brancas que provavelmente cumprem a mesma função, mesmo tendo um detalhe ou outro um pouquinho diferente. Então, uma dica para você organizar o guarda-roupa é você eleger a frequência com que você usa as peças, né? Aquela dica básica, né, de você descartar aquilo que não lhe serve mais, de fazer uso de coisas, procurar eleger aquilo que você ainda pode vir a usar, mas que precisa de algum conserto. E depois que você tiver feito essa limpeza, esse apanhado geral do que você tem no seu armário, você separar por cor. À medida que você separa suas peças por cor, você consegue aplicar melhor as combinações que a gente acabou de ver do círculo cromático, certo? Então, essa é uma maneira, eu acredito que eficiente da gente conseguir trabalhar. Para quem já tem o hábito, para quem já está acostumado a mexer com cor, a se vestir com bastante cor, pode ser que seja mais fácil só com essa explicação do círculo cromático. Mas para quem vai introduzir, quem tem uma certa dificuldade para trabalhar com combinação de cor, no momento em que você separa, né, elege as cores dentro do seu guarda-roupa, principalmente para... vou dar um exemplo, se você quiser fazer uma combinação análoga, né, que são as cores amigas. Você separou, você tem uma blusa laranja. E aí, se você tem essa blusa laranja, você já sabe que uma blusa amarronzada, num tom terroso, ou puxada para o amarelo, uma peça de baixo, né, uma calça, uma saia, vai ficar bacana com aquela blusa laranja, né? Então, essa é uma maneira de você visualizar melhor e conseguir fazer melhor essas combinações, certo? Outra coisa que eu sou bem fã disso, eu acho bem interessante, é que, assim, se aquela combinação existe na natureza, é porque provavelmente ela funciona bem para a gente. Então, a natureza, eu digo que a natureza, né, ela sempre está ao nosso favor. E aí eu trouxe aqui uma flor de mandacaru, né, junto de um cacto, onde a gente tem o verde, né, o verde um pouco militar, esse verde na tonalidade verde militar do cacto. A gente tem a flor do mandacaru e a gente pegando essa combinação de cores, dessa imagem que a gente vê, a gente vai fazendo combinações com o que a gente tem. Uma coisa assim, só voltando um pouquinho lá naquela questão de eleger organização do guarda-roupa, é interessante porque a gente até elege quais são as peças que a gente tem, às vezes a necessidade de comprar ou não alguma outra peça, né? E aplicar aquela regrinha básica da análise, do porquê se fazer análise cromática, né? Do porquê saber quais são as cores que te favorecem, que é fazer escolhas mais assertivas, né? Porque um dos melhores benefícios, ganhos que a gente tem quando a gente usa as cores ao nosso favor é a segurança e a assertividade nas compras, né? Quando eu sei uma cor que fica bem em mim, quando eu conheço uma combinação que fica boa em mim, que se apresenta bem em mim, eu já vou com aquela finalidade de compra, né? E aí isso aí entra até a questão da sustentabilidade, da gente ter uma consciência melhor de compra e adquirir peças
né, que vão nos favorecer. Joyce, precisa ser refém da cartela? De jeito nenhum. Eu sempre digo, a cartela ela é uma ferramenta que auxilia na construção da nossa imagem, nas nossas intenções de imagem, mas você não precisa ser refém da sua cartela. Ah, é que não tem esse neon. Eu amo neon, mas a minha cartela não tem neon. A dica é, sempre coloque, tente distanciar um pouco do seu rosto, né? Daqui da cintura para cima. Então, essa é uma dica para cores que não estão na sua cartela. Aqui só mais um exemplo de cores, né? Da natureza a nosso favor. Trouxe aqui a imagem do tucano, onde a gente tem o preto e o branco, né? Combinações de alto contraste. E aí a gente vem com uma cor bem quente, que aí passeia aí, né? Entre o alaranjado e o avermelhado. E aí a gente pode fazer esse jogo entre acessórios, peças, para ficar combinações aqui bem interessantes, certo? Temos também as cores universais. O que são as cores universais, né? São os tons que eles apresentam um equilíbrio de profundidade, de temperatura e intensidade, né? Melhor, essas cores, elas valorizam mais tipos de pele. Então, por isso que a gente considera essas cores universais, né? E eu chamo a atenção para o azul marinho, porque o azul marinho é uma cor bem, assim, aquela cor, você me perguntasse assim, Joyce, eu vou para uma entrevista de emprego, agora, pós-pandemia, tem uma entrevista de emprego, eu uso o quê? Que cor, assim, eu vou para eu não errar? Eu sugiro o azul marinho. Ela é uma cor que funciona muito bem para o homem, funciona muito bem para a mulher. Não tem a mesma seriedade, o mesmo, digamos assim, o fechamento que o preto tem, né? Ela é uma cor elegante, ela é uma cor equilibrada, tanto para a questão de entrevista de emprego, ou se você vai ocupar uma posição de destaque como madrinha de um casamento, o azul marinho é uma cor bem interessante, certo? E essas outras cores universais, como as que estão expostas aí. Elas são chamadas de cores universais por isso, porque elas valorizam, quando se estuda aquelas dimensões que eu falei lá no início, as dimensões das cores, lá no início elas valorizam mais tipos de pele, por isso que são consideradas universais. E aí, gente, para finalizar, né, o que é que a gente pode esperar dos próximos dias, né? Como é que essas cores vão favorecer? Como é que o uso das cores, a gente acreditar na assertividade das cores, na moda, no nosso dia a dia, o que é que a gente vai esperar disso nos próximos dias, né? Para a gente concluir dentro de um contexto. Eu acredito, assim, que antes de mais nada, a gente precisa ter uma coerência bem interessante entre a nossa imagem, né? E o que a gente divulga, o que a gente expõe, né? Eu vi essa frase, achei super interessante, vi na internet, não vou me lembrar onde, gente, mas é que não adianta ser digital sem ser humano, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nas atitudes de compra, né? Então, assim, o que é que isso tem a ver com a questão das cores, né? Quando a gente toma conhecimento, é uma coisa simples, mas assim, você arrumar seu guarda-roupa, ver o tanto de peças que você tem, cores que você pouco usa, ela vai lhe dar aquilo vai gerar uma consciência de consumo mais assertiva em você, para entender que provavelmente aquela cor não funciona, você não se sente à vontade com aquela cor, aquilo não tem a ver com sua essência, certo? E eu acredito que é tempo de uma conexão mais verdadeira, mais fiel, né? E quando você se apropria dessas cores com mais segurança, você consegue fidelizar melhor sua essência e se conectar melhor com o mundo. Principalmente com as novas necessidades, né? Que a gente que virão a surgir, né? Eu acredito muito que haverá uma abertura radical, né, de aceitação em vários sentidos. Então, para quem tem medo de fazer combinações mais ousadas, eu acho que a gente, diante dessa abertura, né, eu acho que
a gente está surgindo assim uma nova estética de comportamento, de hábitos de consumo. A gente vê aí cada vez mais. Quem diria, né, que um dia a gente ia ver Ivete Sangalo da sua casa, com um pijama super, super simples, né, digamos assim. O pijama esgotou, tive a curiosidade de olhar lá no site, achei que fosse mais caro, mas era menos de R$ 200 e esse pijama esgotou, né? Quem diria que a gente ia ver que o simples, ele ia ser tão bem aceito, né? Assim, a simplicidade, o conforto, iriam entrar tanto em vigor como a gente tem visto agora, e eu acredito que isso é uma coisa que sim, que vai se perpetuar no pós-pandemia, certo? Eu acredito muito nessa estética mais simplificada de tudo, de roupa, de vestuário, de fazer moda, certo? E aqui, todo julgamento é uma confissão, né? Eu acho que é uma frase que eu vi de Constanza Pascolato, que eu admiro bastante, e eu acredito que isso aí é uma coisa que eu, quando ouvi essa frase, eu absorvi bastante, e assim, eu acho que isso é uma coisa que realmente vai cair totalmente de moda. Então, a gente tem visto muita transição, pessoas, Maísa, vou dar o exemplo de Maísa, passando por uma transição capilar, né, onde ela confessa seus perfis, nas suas redes sociais, que tem ajudado, essa reflexão toda tem ajudado ela a aceitar mais a sua beleza natural, né? Então, acho que todo esse tipo de julgamento que a gente vê muito, essa política aí de cancelamento na internet, né? De tá feio, tá certo, tá errado, roupa tá certa, tá errada, eu acho que isso aí vai diminuir bastante. E aí, diante disso tudo, acho que vai dar toda uma chacoalhada no mundo da moda, né? Como eu falei, essa questão da conscientização do consumo, eu acredito muito assim, que não é muito possível a gente existir um consumo global, um consumo consciente assim, de uma maneira bem generalizada. Às vezes você, por exemplo, por que eu falo que o consumo consciente é de um jeito para mim e pode ser de outro para você? Às vezes você está na loja e vê, por exemplo, uma pessoa comprando, sei lá, uma mulher que comprou 20 camisetas brancas, e você, meu Deus, que absurdo, não pensa para comprar, etc. Mas a gente precisa ver as condições e as necessidades daquela pessoa. Vamos supor que é uma mulher solteira, uma mãe solteira, que precisa cuidar de casa, trabalho, e 20 camisetas brancas, provavelmente para ela, que, vamos supor, trabalha na área da saúde, precisa trocar de roupa sempre, 20 camisetas brancas talvez não sejam um alto consumo, né? Já para outras pessoas que têm outra finalidade de trabalho, de estilo de vida, sim, provavelmente vai ser um consumo irresponsável, digamos assim, certo? E aí eu vejo essa questão do look do dia, das semanas de moda, né? Será que vai fazer sentido ainda essa questão do look do dia, de estar a parceria, né, entre empresas, entre marcas, de estar nessa necessidade de sempre estar postando roupas diferentes, peças diferentes, quando a gente deu essa super desacelerada e a gente não sabe quando é que tudo isso vai voltar, mas acredita-se que ainda a gente viva muito tempo em home office, nesse período mais onde existirão outras prioridades, né? A moda vai continuar existindo, sim, ela é necessária, tudo isso é super necessário, mas eu acredito que preciso repensar em certas situações, né, no sentido de tendências, né. Eu achei super interessante quando Laila falou sobre a questão de tendências. Eu acho que é impossível a gente não pensar no comportamento, né, nessa comunicação, e eu acredito
bastante que é por aí, que é nesse sentido. Certo, gente? E aí, só para finalizar, tem essa frase, mais uma vez, de Costanza, que é uma mulher, é uma referência bem bacana, assim, para mim, que eu gostaria de deixar para vocês. Nesse livro dela, A Elegância do Agora, acho que foi o último livro que ela lançou, onde ela diz que, mesmo que você não queira, a sua imagem ela projeta. Ainda que você discorde, relute, acredite que o seu eu interior esteja bem guardado, suas emoções, ideias, conceitos sobre si mesma e o mundo ao redor se manifestam de forma visível aos olhos. As aparências não enganam, né? Eu acho que isso contempla aí um pouco do que a gente conversou até agora, certo? E aí, uma frase que eu também gosto muito, né, de que para quem tem medo de se arriscar nas cores, para quem tem medo de tem um pouco de insegurança de como vai ser tudo isso daqui para frente, como é que essa moda vai se comportar, eu acho que feito é melhor que perfeito e infinitivamente melhor do que não feito, né? É uma frase da CEO do Facebook e eu acredito bastante nisso. Espero que eu tenha conseguido levar um pouco de conhecimento aí para vocês e estou aberta às perguntas. Oi, ei, escuta? Estou ouvindo. Vamos começar aqui nas perguntas. Vamos lá. A primeira foi de Leonardo, lá no início. Leonardo Alves perguntou: a mistura da cor pode equilibrar uma composição, de modo que uma cor que não fique bem sozinha, quando acompanhada com outra, consegue se equilibrar? Desculpa, não lembro o nome da pessoa. Leonardo? Leonardo. Leonardo, sim, eu acredito que sim, principalmente quando é uma cor que você não gosta, né? Vou dar um exemplo pessoal, eu não gosto de vermelho, eu tenho muita dificuldade de utilizar o vermelho. Por sinal, acho que eu não tenho vermelho, quase não tenho vermelho em nenhum lugar na minha de acessório, nada disso. Então, porque assim, quando você fala cor bonita ou cor feia, é uma questão muito pessoal, né? Então, vou dar o exemplo do vermelho, que é uma cor que eu não me sinto à vontade, apesar de estar na minha cartela. Então, olha que coisa interessante. É uma cor que está na minha cartela, é uma cor que me favorece, mas eu não gosto do vermelho. Sou fechada, totalmente fechada para o vermelho? Não. Eu posso me arriscar de que forma? Eu posso combinar ela, eu sei que ela fica bem, o vermelho cai bem, por exemplo, se a gente for falar de uma combinação análoga, ela pode cair bem com laranja, com os terrosos, com amarelo. Então, de repente, eu posso colocar ela lá na fivela da bolsa, lá no cinto, lá nos pés, no esmalte, gente. Por mais que uma coisa, não sei se vai surgir essa pergunta, por mais que as unhas, né, as mãos, elas estejam distantes dos olhos, mas vocês já devem ter observado que, às vezes, quando a gente pinta, eu acho que eu falei isso, desculpa, pinta de uma cor, se comporta de forma diferente. Então, quando é uma cor que a gente não gosta muito, né, eu não sei se você está falando nesse sentido de uma cor que a gente não gosta muito, a gente pode falar, pode considerar essa possibilidade de a gente misturar com uma cor que a gente gosta muito e que funcione bem aquela combinação. Meu áudio melhorou? Veio bem alto agora, mas eu acho que tá. Veio bem alto. Galera, meu áudio melhorou? É que a gente tá escutando, mas assim, não tá bem claro, é como se você estivesse falando bem longe do microfone. Pelo menos para mim tá assim. Isso, Luciano. Vixe. Pois eu não sei como ajeitar, não. Só se eu sair e entrar de novo. Pronto, agora melhorou. Agora ficou bom. É como se você tivesse chegado perto do microfone agora. Mas tu vê a engenharia que tá aqui, mas enfim, vamos lá. Ingrid não perguntou nada, mas o comentário dela eu acho relevante a gente trazer para cá, porque ela comentou assim: eu fiz recentemente minha paleta online. Ela não perguntou, ela só comentou isso. Eu queria que você comentasse sobre essa questão mesmo do se é interessante ou não fazer a paleta online.
Então, assim, Joyce, eu não realizo, né? Como eu falei, por questões, assim, até da maneira, da escola de formação, né, que eu tive, eu não realizo online, né? Porque muitas vezes, mesmo a gente com o olho treinado, né, realizando vários testes, né, a gente ainda muitas vezes se põe em dúvida em alguns resultados, porque realmente como eu falei, existem peles que a gente tem mais dificuldade de observar essa diferença na tonalidade. Às vezes é muito sutil, porque você vai ter características que são mais estão mais destacadas do que as outras, né? Por exemplo, a gente é um outono escuro, e aí o que é que prevalece dessas características, né? De temperatura, de profundidade, de intensidade, o que é que prevaleceu no meu teste? Prevaleceu a diferença que surgiu, que minha pele foi percebida para as tonalidades escuras. Minha pele ficou bem melhor na tonalidade escura do que na tonalidade clara ou na intensa ou suave. Enfim, mas assim, existe, como eu falei, né? Existe quem faz o teste. Não estou dizendo que vai dar um resultado errado. Eu não faço, porque realmente eu acho que é um trabalho muito minucioso e que a luz interfere bastante no resultado. Arrasou. Eu vou já emendar com a pergunta de Patrícia. Ela perguntou assim: como consultora de moda, você consegue desenvolver algum trabalho remunerado online? Sim. Agora, nesse período, eu consigo fazer a análise, o estudo da identidade visual. Ele é a etapa que a gente consegue realizar online. Na verdade, a única etapa que não é possível ser realizada online no meu trabalho, da maneira como eu trabalho, é justamente a análise de cores. Mas até a questão, por exemplo, da limpeza do guarda-roupa, né, onde a gente faz a avaliação de quais peças do seu guarda-roupa estão dentro da sua proposta de imagem, a gente consegue fazer online, né? Tem várias ferramentas, tem o Zoom, enfim, a gente está cada vez mais aí disponibilizando ferramentas onde a gente possa trabalhar online. Então, como é um trabalho de estudo, por exemplo, vou focar na identidade visual, né? Onde é um trabalho onde eu aplico uma anamnese, faço uma entrevista com um exercício de imagem, né? Com a cliente, é possível sim a gente estar fazendo isso online. Entendi. A próxima é de Samara Araújo. O ciclo cromático é sempre o mesmo? Porque às vezes eu percebo que as combinações mudam em ciclos pesquisados no Google. Oi, Samara. Então, não sei se eu vou conseguir lhe responder, mas não sei se você está se referindo à questão, como eu falei, né? Se a gente tem uma combinação complementar, eu tenho o roxo com o azul, aí daí eu vou rodando, né? Sempre trabalhando com a cor oposta. Não sei se você está falando disso, ou talvez você esteja se referindo realmente assim, existem círculos que eles proporcionam uma amplitude maior dessas dimensões de cor. Por exemplo, elas oferecem mais tons de rosa ou tons de verde, certo? No sentido de que apresenta mais verdes frios ou verdes quentes, ou verdes mais profundos ou verdes mais suaves. Talvez exista essa diferença, entendeu? Mas, assim, essa sequência de cores sempre vai ser a mesma. O próximo é que a gente estava comentando, Nilson. Mesmo havendo essa diferença de tonalidade numa mesma cor, ainda assim podemos chamar de monocromático? Então, aí agora eu vou puxar aqui, como eu tive dificuldade, né, minha gente, para mexer aqui no... Tanto que eu ensaiei, mas vamos lá, agora eu imaginei que essa pergunta fosse surgir, pronto, vou pegar aqui a partezinha dos roxos na cartela do Inverno Brilhante, certo? Vamos pegar aqui esse roxo, o roxo mais intenso da cartela, certo? Vocês percebem que ele é bem, a saturação dele é bem alta, né? Ele é bem intenso. E aqui a gente tem o último,
o último roxo dessa mesma familhinha. Se eu colocar eles, fizer uma combinação entre eles, né, realmente vai dar, digamos assim, eu me arrisco a dizer até que a gente está gerando um alto contraste, uma grande diferença entre essas cores, certo? Mas vocês concordam que ele continua sendo roxo? Porque existe essa diferença entre essas características de cor, de temperatura, né, de intensidade e de profundidade. Mas aí fica o famoso, né, Aline, tom sobre tom. Então, a gente estava falando sobre isso. Próxima. Paloma Brito. Joyce, se a pessoa gosta muito de uma cor, ou ela está muito presente no guarda-roupa dela, porém não favorece, qual a saída, truque ou dica? Levando em consideração que ninguém vai se desfazer de uma hora para outra. Isso. Não, eu sou a pessoa que, assim, sou super a favor de você aproveitar o máximo que você conseguir dentro do seu guarda-roupa. Para mim, é completamente incoerente a gente estar trabalhando com a busca de uma imagem, né, fazendo todo esse trabalho e existir imposições. Então, se você gosta muito daquela cor, existem truques, sim. Por exemplo, você tem o pink, né? Já aconteceu, já vi pessoas em que o pink ele é muito presente nas cartelas de inverno e de verão. E a pessoa correu lá para uma primavera ou para um outono que não tem pink. É justamente a cor que você deve evitar um pouco. Vou deixar de usar pink? Não. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uso dos recursos da maquiagem da pele, né? O que sempre importa são as tonalidades. O que mais impacta na harmonia é justamente essa questão da pele. Você pode usar tudo que for próximo do seu rosto. Ou os metais, né? Eles vão interferir bastante. Você pode usar um metal que favoreça você, a maquiagem, um colar, tudo que tiver próximo do rosto. Procurar usar assim um pouquinho mais decote, né? Diferente lá do exemplo que foi sua blusa, onde a gente tem um decote muito fechado, a gente via muita estampa. Então, sempre que você tem um pouco, coloca mais a pele à mostra, é um artifício para você continuar usando aquela cor que você ama, mas que o resultado apresentou que não lhe favorece tanto. Arrasou. Eu acho que a partir daí vem a pergunta de Ana Serra. Joyce, e quando a gente ama usar tons próximos ao nosso tom de pele, isso é bom? Como fugir do óbvio? Desculpa. Eu sou suspeita, né? Porque eu amo amarronzada, eu amo assim, amo bege, amo nude. Para mim, assim, a unha, quanto é aquela questão que eu comentei, né? Que você acaba se aproximando muito do seu contraste, da sua estampa natural. Quando eu falo estampa, gente, é porque assim, não existe nenhuma pele completamente uniforme, né? Quando a gente tá aí toda sem maquiagem, toda do jeito que acorda, sem make, sem nada, a gente vai ter pontos mais escuros e pontos mais claros, né, na nossa pele. Então, a gente tem uma estampa, assim, no nosso rosto, uma estampa natural. E, às vezes, naturalmente, intuitivamente, a gente acaba reproduzindo essas cores no que a gente veste, né, nas tonalidades que a gente veste. Talvez o estranhamento seja mais fácil a gente se perceber melhor com as cores próximas da nossa estampa natural, da nossa beleza natural, do que com as cores que se distanciam demais. O que é que a gente faz para não ficar tão óbvio, para não ficar tão monocromático, monotemática, né? Corre para os acessórios. Eu acho, assim, os acessórios um recurso que ele é relativamente mais acessível do que as peças de roupa, e eles dão uma mudada completamente no visual, né? Aquela peça que ela é considerada muito básica, ela pode vir a se tornar uma peça, pode vir deixar o seu look mais valorizado. Eu acho que já responde a pergunta de Ingrid. Ela pergunta, o ideal seria a cor do nosso cabelo ser semelhante à nossa pele ou ao contrário? Me perdi nessa parte. Você já falou que prezar pelo natural, né? Assim, se sua intenção de imagem for manter mais naturalidade, não causar tanta distorção assim do
da sua estampa natural, o ideal é que você mantenha o mais próximo da sua raiz, né? Inclusive, tem aqui na cartela, deixa eu só mostrar aqui, tem uma partezinha que fala sobre as tonalidades de cabelo, né? Então, aqui, assim, pessoas de inverno brilhante, elas podem corresponder a essas tonalidades de cabelo, tá? Então, quando a gente vai aproximar, normalmente, o que é que a gente indica? Que se for para pintar, tingir completamente o cabelo, você aproxima a sua, sobe ou desce no máximo 2 tons da sua raiz. Se for para alguma mecha, uma média de 4 tons abaixo ou acima da sua raiz. Mas se você sustentar, como eu disse, se sua intenção de imagem for mudar radicalmente seu contraste, se você sustentar essa mudança, vai em frente. Pois é, Ingrid tem um cabelo rosa lindíssimo. Aliás. Eita! Queria ver. Próximo. Paloma. Joyce, onde fica o preto e branco nisso tudo? Então, existem pretos para as cartelas por exemplo, para as cartelas mais suaves, que são os verões, eles não vão o preto ele não vai ser assim tão bem-vindo, né, dentro dessas cartelas mais suaves. No inverno, você usa as cartelas de inverno usam e abusam do preto, né? Por isso que eu entrei na questão do azul marinho, porque aquela história de um pretinho básico, né? Todo mundo tem que ter e tal. Primeiro que essa palavra tem que ter, eu sou bem, esse termo tem que ter, eu sou bem, suspeita para ele. Eu acho que justamente o azul marinho, ele harmoniza melhor, ele não fecha tanto. Se você é muito clarinha, por exemplo, se você tem olho claro, sobrancelha clara, tom de pele claro, e você joga um preto, às vezes aquilo pesa demais na sua imagem. Então, para aproximar dali, talvez o azul marinho equilibre melhor, né? E fora que outra coisa que, como engenheira têxtil, e aqui estou diante do pessoal do design de moda, eu não posso deixar, para mim o que vale realmente é a modelagem, nesse ponto de cair bem, né? A cor é uma ferramenta indispensável, mas assim, a questão de o que é que vai cair bem mesmo, o que predomina é a modelagem. Eu acho que já respondo a pergunta de Erlane, que ela perguntou agora, sobre se a combinação preto e branco contempla todo mundo. Mas acho que você já respondeu também. Nem tanto. Você foi o exemplo, né? Onde, como você é um médio contraste, né? Eu também, quando a gente coloca uma estampa preto e branca, apesar de ser bem clássica, mas ela, às vezes, se você tiver um contraste muito baixo, né? Se a sua tonalidade de pele for bem baixinha, ou se você tiver um contraste médio, a estampa chega primeiro, antes de você. Desculpe. A estampa chega antes de você, né? E aí, Joyce, aí eu não vou mais nunca usar? Não, aí você pode usar e fazer, se recorrer aí da maquiagem, de algum acessório próximo do seu rosto. Tanto que eu tenho uma blusa preto e branco, só que o poá dela é bem pequenininho, então eu diminuo o contraste dessa estampa e fica mais legal em mim. Uhum. Mas vamos para a próxima. Leonardo. Ele quer saber se um cabelo platinado destaca ainda mais as olheiras ou não interfere. Por exemplo, uma pessoa bem clara com cabelo platinado, piora? Não, no caso, se você tem um cabelo muito claro, se você tem uma pele bem clara e seus outros... O fato de você ter a pele clara não significa que os seus outros pontos de análise no quesito contraste também sejam claros, né? Se você tem pele clara, pigmentação de lábio clara, olho, enfim, tudo clarinho, você tem um baixo contraste claro, provavelmente você fica muito bem com o platinado, porque você está ali obedecendo aquela linha do seu contraste natural. Mas se é o oposto, se você tem a pele bem clarinha e a sobrancelha, cabelo bem escurão, quando você dá uma platinada no cabelo, você baixa o seu contraste, você sai do alto contraste e vai para o baixo contraste. E aí você pode vir a dar uma aprofundada aí nas olheiras.
Arrasou. Paloma, seria interessante criar... Desculpa. Seria interessante comprar roupas sem maquiagem ou não influencia, já que a luz dos provadores não ajudam? Sem maquiagem é uma boa. Principalmente assim, se você indo sem maquiagem, você vai com aquela sua estampa natural, né? Você vê bem fiel como é que se comporta. Se você faz uso de muita maquiagem e você, de certa forma, camufla um pouco a sua pigmentação natural, né? Se você maqueia sua estampa natural, você provavelmente, no dia que você fizer uso daquela peça e não tiver a fim de se maquiar, por exemplo, talvez ela não tenha o mesmo comportamento do que no dia que você foi comprar. Entende? Então, é uma boa tentar provar. Ou, assim, uma coisa bacana, né, das compras online hoje em dia, muitas marcas facilitam a política de troca, é você conseguir provar em casa, né? Isso aí seria, se a gente conseguisse provar no espelho de casa, né? Que sempre o espelho de casa é mais fiel, mais amigo da gente. Próximo. Tecidos cintilantes com brilho pode piorar a aparência de quem tem pele oleosa, e tecidos opacos ajudam a equilibrar quem tem a pele oleosa? Na verdade, a questão do tecido cintilante, com muito brilho, paetê, isso aí tem a ver com a questão da intensidade da cor. Eu fico terrível com muito brilho, com tecidos muito brilhosos. Isso aí vai depender do comportamento que a sua pele tem quanto às cores intensas. O fato de ser oleosa, não necessariamente você tem uma pele... Pode ser que sua pele tenha um comportamento, se comporte melhor com as cores intensas, mas eu não determinaria uma pele que fica melhor com cores intensas pela questão da oleosidade, entende? Não sei se eu estou conseguindo responder sua pergunta, mas é mais nesse sentido. Ele respondeu o que você conseguiu, eu acho. Boa. Tá. Próximo, Karina Úrsula. Joyce, li um estudo de um historiador que fatos históricos acabam influenciando em diversos aspectos do nosso cotidiano, e entre elas, as cores. Qual a sua perspectiva? Acredita que pós-pandemia as pessoas usarão menos preto? Olha, eu não sei, assim, eu não sei se eu vou conseguir responder, assim, porque isso aí é tão pessoal, né, dessa questão de cor. Eu acredito muito na questão dessa mudança de haver essa tendência, né, que a cor do ano, a busca por essa cor do ano, das empresas enfim, vocês sabem mais do que eu, a questão de buscar tingir tecidos e fabricar peças naquelas tonalidades. Eu acredito mais na abertura de tudo, assim, na liberdade maior da falta de julgamento, sabe? Eu acredito mais na cor, no uso mais democrático das cores, né? A gente tem visto, assim, por exemplo, mais movimentos onde as cores, elas têm uma simbologia bem predominante, né? A gente viu o super exemplo aí da capa da Vogue, né? Acredito que talvez vocês tenham acompanhado, em que ela estampou lá o branco e teve todo um significado, né? A gente viu agora também movimentos onde a gente viu muito o uso do preto em todos os sentidos e também tinha outro significado. Eu acredito mais nessa perspectiva de que as cores elas vão estar mais relacionadas a algum significado. Pronto, as duas últimas. Daiane perguntou assim: a paleta de cores é feita... Desculpa. A paleta de cores é feita levando em consideração a mudança drástica de quando o cliente vai à piscina e fica bem vermelha ou mais escura? Então, é a questão do bronzeamento, né? Isso aí ele tem a ver com a quantidade que você vai ter leva em consideração melanina, caroteno, tudo isso, mas não é, assim, de preferência, a sua cartela não vai mudar pelo fato de você estar bronzeada, né?
assim, se a pessoa tiver com uma análise cromática marcada, digamos assim, eu prefiro pedir para que ela aguarde aí o bronze e tudo, porque realmente pode vir a interferir no sentido do resultado. Apesar de que, assim, por exemplo, todo mundo aqui já deve entender como sua pele se comporta quando você se expõe ao sol, né? Então, assim, o fato de você estar bronzeado não vai mudar a sua cartela. Mas é interessante que você venha o mais natural possível, com menos... Ai, Jesus. Com menos artifícios, assim, né? No caso do bronzeamento, a questão também, só pegando o ganchinho, a questão também a gente leva em consideração quem tem micropigmentação, né? Às vezes, quando a micropigmentação, ela tem tudo a ver com o contraste. Então, às vezes, você precisa levar em consideração se a micropigmentação, ela está interferindo ou não no resultado do contraste. Que às vezes dá uma tonalidade bem escura, mas na verdade, verdadeira, nem é tão escuro assim o pelo da sua sobrancelha, entende? Então, é tudo muito... A gente busca muito a resposta da cor conforme a sua beleza natural, seus traços naturais. Arrasou. E para finalizar, Erlane e Rafaela estão pedindo para você deixar uma indicação de um livro ou uma série que abordam mais esse assunto para elas se aprofundarem. Olha, livro falando sobre cores, série, assim, eu realmente desconheço. Eu posso até ficar devendo o compromisso de tentar botar lá nos comentários do perfil, né, do Moda IFRN. Eu realmente não conheço. É bem difícil da gente abordar um pouco essa cor, né? Mas, em termos de livro, também são um pouco escassos. Eu busco, na verdade, livros de uma maneira geral mais de comportamento. Eu trabalho mais, assim, o meu recurso maior são com esses livros, né? Eu gosto muito de... eu posso indicar o último que eu citei aqui, né? Que foi o de Costanza. Deixa eu até pegar ele aqui para vocês verem aqui a capa. Bem rapidinho. Eu amei tanto ele feito até minha sala. Esse livro aqui de Costanza. Ele dá muitas dicas de... a elegância do agora, né? Ele dá muitas dicas de moda e comportamento mesmo. Mas, assim, especificamente de análise cromática, da questão do círculo cromático, eu não tenho... O que eu absorvo foi do curso e essas pesquisazinhas, textos pequenos, rápidos, que a gente encontra mesmo na internet. Arrasou. Então, acho que é isso. Deixa eu ligar a minha câmera aqui para me despedir, para eu falar com você. Chega. O arco-íris da noite. Tem que vir temática, né? Porque sem condição. Pois olha aí. Joyce, eu queria agradecer demais mesmo, senhora ter aceitado o convite para conversar com a gente hoje. Espero que todo mundo tenha gostado. Pelos comentários, 430 comentários temos no chat, então eu acho que a galera gostou. E eu vou logo, a professora Lívia está pedindo para você deixar aí um código de desconto IF 2020 para as análises cromáticas depois da pandemia. Que bom. Gente, o código de desconto é IF 2020, tá? A gente pode pensar num sorteio, gente, de repente. Organizar aí com a Lívia. A senhora não ama, gente. Né? Não, mulher, vá para o sorteio, vá para o desconto, porque sorteio não tem não. Vou ficar lá de fora, não dá certo não. Vá para o desconto, que é melhor. Eita, dona. Mas enfim, vamos amadurecer.
1h40 de palestra foi ótimo, tá, Joyce? Agradeço demais. Como também agradeço as pessoas, todos os alunos, quem é de fora, enfim, a todo mundo que vem assistir nossas palestras. Muito obrigada por toda a interação, por estar aqui toda noite, todas terças e quintas com a gente, tá? Muito obrigada de verdade. É isso. Quinta-feira temos a professora Lilian Costa aqui com a gente, tá? Quem vai mediar é Moali. Então, não percam, tá? E é isso. Um beijo e obrigada por tudo, a todos. Obrigada, gente. Amei. Muito obrigada mesmo.